Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Fran Carlos e você está no canal E aí? Vamos pensar? Um canal feito para a gente falarmos sobre a palavra de Deus e tudo que gira em torno, né? Profecias, teorias de conspirações, nossos dias atuais que estamos vivendo, ok? E hoje é o nosso terceiro vídeo, né? Que a gente vai falar sobre esse tema, a importância da palavra de Deus, a importância de ter o conhecimento sobre Deus. É o nosso vídeo 2, né? Fizemos um vídeo onde a gente colocou bastante textos, bastante influentes para a gente pensarmos. E hoje escolhi mais 4 textos, né? Acredito que vai somar muito no nosso conhecimento para a gente pensarmos como está a nossa vida, né? A respeito sobre a palavra de Deus. Tá ok? Sem perder muito tempo, abra a sua palavra, leia comigo e vamos pensar. O nosso primeiro texto, né? Está em Lucas 8, capítulo 8, versículo 5. A parábola do semeador, né? Uma parábola conhecida, mas é sempre bom a gente estar renovando o nosso conhecimento. Leia comigo aí. O semeador saiu a semear sua semente. Ao semeá-la, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sob a pedra, tendo germinado, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, nascendo com ela, abafaram-na. Outra parte, finalmente, caiu em terra fértil, germinou e deu fruto ao cêntuplo. E dizendo isso, exclamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe: o que significa tal parábola? E ele respondeu: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, aos outros, porém, em parábolas, a fim de que vejam sem ver e ouçam sem entender. Eis, pois, o que significa essa parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão ao longo do caminho são os que ouvem, mas vem o diabo e arrebata-lhes a palavra do coração, para que não creiam e não sejam salvos. Os que estão sob a pedra são os que os ouviram, acolheram a palavra com alegria, mas não têm raízes, pois creem apenas por um momento e na hora da tentação desistem. Aquilo que caiu nos espinhos são os que ouviram, mas caminhando sob o peso dos cuidados, da riqueza e dos prazeres da vida, ficaram sufocados e não chegaram à maturidade. O que está em terra boa são os que, tendo ouvido a palavra, com coração nobre e generoso, conservaram-se e produzem frutos pela perseverança. Então, eis a questão. A própria parábola em si, ela já dá uma explicação, né? Mas vamos pensar um pouco mais, né? Que tipo de terreno está o meu coração, está o seu coração? Talvez igual o primeiro, no qual a gente ouve a palavra, mas o diabo vem e arranca do coração, né? Não temos aquele interesse. Ou talvez igual o segundo, um terreno pedregoso, no qual a gente ouve a palavra com alegria, mas apenas momentaneamente e perde o interesse. Ou o terceiro, a gente ouve a palavra com alegria também, só que os prazeres da vida caminham junto, né? A gente nunca chega à maturidade do conhecimento de Deus. Ou igual o quarto, né? Um terreno fértil, uma terra boa, dando frutos, né? Que tipo de terreno está o seu coração? Mas paralelo com essa mensagem, vamos ler também outra que está aqui em Lucas mesmo, 16, 19, para a gente refletir mais um pouquinho sobre a palavra de Deus. Vamos ler? Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linha fino, e cada dia se banqueteava com requinte. Um pobre, chamado Lázaro, jazia em sua porta, coberto de úlceras. Desejava saciar-se do que caía da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu que o pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Na mansão dos mortos, em meio a tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. Então exclamou: Pai Abraão, tende piedade de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo para refrescar a minha língua, pois estou atormentado nessa chama. Abraão respondeu: Filho, lembra-te que recebeste teus bens durante tua vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado.
E além do mais, entre nós e vós existe um grande abismo, a fim de que aqueles que quiserem passar daqui para junto de vós não o possam, nem tampouco atravesse de lá até nós. Ele replicou: Pai, eu te suplico, envie então Lázaro até a casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, que leve ele o seu testemunho, para que não venham eles também para esse lugar de tormento. Abraão, porém, respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Disse ele: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for procurá-los, eles se arrependerão. Mas Abraão lhe disse: Se não escuta nem a Moisés, nem aos profetas, mesmo que alguém ressuscite dos mortos, não se convencerão. Para você ver como que é interessante, né? Esse texto, para algumas denominações, é uma parábola, né? E já para outras é de forma literal, né? Dá para tirar vários temas desse texto, mas como estamos falando sobre a palavra de Deus, se a gente focar no versículo 29, né? Abraão, porém, respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Disse ele: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for procurá-los, eles se arrependerão. Mas Abraão lhe disse: Se não escuta nem a Moisés, nem aos profetas, mesmo que alguém ressuscite dos mortos, não se convencerão. Né? Naquela época, na época de Jesus, leis e os profetas é basicamente o Antigo Testamento, né? E hoje a gente tem todo o Antigo Testamento e todo o Novo Testamento com a gente, né? Então, para que correr o risco, né? A gente tem que ler a palavra para não correr esse risco. Mas você tinha a palavra de Deus na sua casa, né? Talvez pode ser tarde demais e a gente tem que pensar um pouco, né? Sobre a palavra de Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas mesmo. E paralelo com isso, a gente pode pegar também o texto de Timóteo 4:1, bem interessante. Timóteo 4:1, vamos ler? O Espírito diz expressamente que nos últimos tempos alguns renegarão a fé, dando atenção a espíritos sedutores e a doutrinas demoníacas, por causa da hipocrisia dos mentirosos, que têm a própria consciência como que marcada por ferro quente. Ou seja, outro texto para a gente pensarmos bastante, né? Que nos últimos tempos, no qual eu acho que estamos prestes a começar, um vídeo, seria um tema para uns próximos vídeos, né? Mas alguns dando atenção a espíritos sedutores e a doutrinas demoníacas. Se a gente lembrar em Mateus 23:13, que lemos no vídeo anterior, no qual Jesus falou para os escribas e os fariseus, que eles rodavam o mundo inteiro para converter uma pessoa para a sua religião, e mal sabia aquela pessoa convertida que ela se tornaria 2 vezes mais digna do inferno que o próprio escriba e fariseus, né? Por quê? Por falta do conhecimento da palavra. Porque se a gente conhece a palavra, a gente não é enganado, né? A palavra é viva, a palavra é eficaz, está em Hebreus, né? E a gente tem que estudar a palavra, pessoal. Tem que estudar a palavra, porque hoje em dia, igual a gente comentou no vídeo anterior também, o inimigo ele mistura muitas verdades com mentiras, né? Por isso que está tendo muitas denominações, muitas falsas doutrinas demoníacas aí, né? Do jeito que estamos vendo aqui, muitas doutrinas demoníacas e o pessoal cai por falta de conhecimento, né? E às vezes essas doutrinas, é igual está escrito aqui, hipocrisia dos mentirosos, que tem a consciência como que marcada por ferro quente, ou seja, é como se tivesse um cadeado na cabeça, né? E a pessoa tenta falar a verdade para ele e não entra a verdade na cabeça dele. Não entra e muita gente cai na conversa, muita gente cai por falta de conhecimento, né? Então eu termino esse vídeo por aqui. Vamos pensar, vamos estudar mais a palavra, né? Vamos seguir o mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Eu sei que muitos não têm o hábito da leitura, talvez é difícil, mas dá para escutar. Escuta a Bíblia do Cid Moreira, acompanha com sua palavra junto. Tenho certeza que o Pai ajudará, né? Existe um cálculo aí que se a pessoa fizer a leitura de 3,5 capítulos, mais ou menos, por dia, em um ano você consegue fazer a leitura inteira da palavra de Deus, né? Eu acho que para um cristão isso aí é meio que uma obrigação, tá ok? Fico por aqui, pessoal, espero ter ajudado. Comente nos comentários, se inscreva no canal e até o nosso próximo vídeo. Deus abençoe você, a sua família, né? A todos aí. Um abraço, um forte abraço. Até mais.